O assunto hoje é falando do Setembro Amarelo. É uma campanha que traz essa discussão maravilhosa sobre a saúde mental, né? E a Ticiana já se encontra aqui no estúdio, a Ticiana Soares, que é psicóloga, e vem aqui para conversar com a gente sobre ela tem pós em prevenção e pós-venção do suicídio e em luto. E você deve muitas vezes estar perguntando o que significa isso, Vanusa. Ela vai explicar melhor pra gente, mas é interessante que você entenda que existe um antes, existe um durante e existe um depois. Porque o depois é muito doloroso, porque geralmente as pessoas, cada um vão pro seu canto, vão viver suas vidas, as pessoas vão seguindo, né, seu dia a dia. Existem pessoas que ficam ali, naquele mundinho, pensando mil e uma coisas, e é interessante que a gente também não cuide só de quem partiu, mas de quem também ficou e que precisa desse cuidado, né? Porque quem partiu a gente tem que entregar num bom lugar para o Senhor, não há mais o que fazer. Mas quem fica, né? Essas pessoas precisam, na verdade, de um cuidado mais específico, e a pós-venção entra nesse momento para ajudar essas pessoas, nesse suporte, nessa assistência, e ela vai poder explicar melhor para a gente o que na verdade é essa pós-venção também, que eu acho que ela é muito importante porque ela salva vidas e dá oportunidade de outras pessoas entenderem como ajudar aquela pessoa que passou por um momento tão difícil, né? E nessa pandemia foi o que se mais viveu. E tem gente que está há mais de 2 anos e meio sofrendo ainda esse luto, né? Um dia acorda bem, outro dia acorda mal, tem dia que tem vontade de seguir, tem dia que tem vontade de desistir, e são essas pessoas que a gente tem que ficar de olho realmente. O Piauí, gente, é um dos 3 estados brasileiros que está acima da média nacional em número de casos de suicídio, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS. Os registros são de 10,1 mortes em 100 mil habitantes. O mês de setembro é marcado por iniciativas de prevenção ao suicídio. A campanha Setembro Amarelo objetiva a conscientização acerca da temática, buscando também alertar a população sobre a necessidade de diálogos e até mesmo discussões que abordem este problema. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a nossa querida Ticiane, que vai conversar com a gente sobre esse assunto e que vai poder ajudar você que esteja passando por isto ou que amanhã ou depois venha passar. Isso é um alerta para todos nós. A sociedade, às vezes, nos coloca em situações meio que difíceis. Essa cobrança de querer tudo muito perfeito, de achar que o teu mundo está melhor do que o do outro e você não sabe o que o outro está passando. E um dos maiores problemas que eu acho que existe dentro da nossa sociedade é o julgamento. O julgamento sobre tudo, porque não tem ninguém perfeito aqui na Terra. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, existem oportunidades para um, oportunidades para outros, e muitas vezes nem existem oportunidades, acontecem. E a gente tem que entender que nós, cada um de nós, temos o nosso valor de ser humano, e que nós somos importantes para alguém ou para alguém muito maior do que nós podemos imaginar. E a nossa vida não é nossa, porque é um presente dado por Deus, mas ela é muito mais valiosa ainda por quem nos cuida, que cuida da gente, que é o nosso Deus. Então, assim, hoje a gente vem para falar de que Deus coloca anjos na terra. E um deles é você, né, Tícia? Ticiana, na verdade, psicóloga, também se preparou, tão jovem, vem aí com essa pós, na verdade, em prevenção, né? E vem com a pós-venção do suicídio em luto. E ela vai poder explicar pra gente do começo até esse outro estágio que é da pós-venção, para que as pessoas possam entender, não é verdade, Ticiana? Sim, feliz de te receber. Eu também. Uma honra estar aqui com você de novo. Você é maravilhosa, você sabe que eu sou sua fã. E assim, a prevenção e a pós-venção do suicídio são coisas diferentes, porém com o mesmo objetivo. Sim. Na prevenção, a gente estuda aquilo que pode causar um suicídio, os adoecimentos, os transtornos, os comportamentos. E a pós-venção tem a prevenção, o pré, antes que o suicídio aconteça, e a pós-venção, que é cuidar daqueles que ficam. Né? Então a gente precisa também dar uma atenção especial para essas pessoas que estão vivenciando um luto por suicídio, porque os estudos apontam que existe uma chance de 50% de um familiar que perdeu alguém por suicídio
também vir a tentar. Então a gente precisa também dar uma atenção para essas pessoas que perderam entes queridos por suicídio. Tiziana, a gente percebe que isso uma situação realmente muito clara e verdadeira, porque geralmente as pessoas pensam assim: uma pessoa tirou sua vida e obviamente foi aquela situação. E aí as pessoas não se preocupam com o que tem ao redor, porque queira ou não queira, é um trauma gigantesco que fica para a família, para amigos. Uma das coisas que a gente tem observado muito, que as pessoas se preocupam com os familiares, ótimo, mas não se preocupam com o que está ao redor. Amigos, aqueles parentes mais distantes, namoradas, namorados, pessoas que conviveram de uma certa forma a vida fora da casa, fora do habitat familiar. Estas pessoas, elas seguem na casa delas e aí a gente percebe que são raízes que vão sendo levadas para outros cantos e de alguma forma são traumas. De repente um amigo, um namorado, não é só a família tem que ter todo esse aparato, mas tem também aquelas pessoas que não são da família, mas que conviviam. Se a gente for parar para pensar, vamos pensar num artista famoso que tenha cometido suicídio, por exemplo. Quantas e quantas pessoas esse suicídio específico deve ter impactado, né? Uma coisa que é importantíssimo que a gente fale, que é que o suicídio ele é multifatorial e muito complexo. Né? Não existe uma causa única. Existe o que a gente chama de gatilho, né? Que é aquela gota d'água do balde que já estava cheio e fez transbordar. Então, a gente tem que entender o suicídio como sendo multifatorial e complexo. Por quê? Porque envolve mudança de comportamento, geralmente existe um transtorno emocional ali, existem fatores sociais, espirituais, tem muita coisa envolvida. E aí as pessoas, elas banalizam muito, sabe, Vanusa? Diz que, fulano fez isso por conta de situação tal. O tal do julgamento o tempo isso, todo, né? O tempo todo. Né? E não é assim, existe sim todo um contexto de vida, coisas que talvez tenham vindo desde a infância e a adolescência, né? E quando um suicídio acontece, os estudos apontam que até 100 pessoas podem ser impactadas e 10 impactadas diretamente que vão precisar de algum tipo de ajuda psicológica. Então a gente não pode pensar somente no contexto, num círculo muito fechadinho, né, dos enlutados e do impacto que isso causa. Né? As situações em geral de depressão, elas são muito impactantes, especialmente vindo de pessoas conhecidas. Vamos citar um exemplo bem recente, agora no Rock in Rio, o Justin Bieber, né? Falou que sofria de depressão, que já tinha tido pensamentos de morte, inclusive cancelou a turnê dele, né, aqui no Brasil e tudo, e isso é muito impactante e importante que seja falado, né, porque a gente olha para ele, poxa, um cara bem de vida, bem sucedido, é famoso, né, é casado, tem todo esse suporte emocional e social. E a gente tem que entender que as dores que as pessoas sentem, elas são muito mais complexas e que elas podem... eu sempre falo, sabe, Vanusa, que a tristeza, a depressão, ela não é sobre o que você tem ou deixa de ter, é sobre o que você sente, né? Então, essa questão do Justin Bieber levantou essa pauta sobre saúde mental, que a gente precisa cuidar. E vi também alguns comentários, mas como assim? Ele tinha shows agendados e as pessoas estavam esperando. As pessoas pensam muito no que elas estão vivendo naquele momento, no que é agradável para elas, mas esquecem que existe um ser humano. Exatamente. E que ele não é Deus. Ele não está ali para atender todos os desejos de todas as pessoas, até porque nem Deus faz isso. Né? Depende muito das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. As pessoas estão pensando muito no agora, no dinheiro, no poder, no que gastou. E as pessoas estão meio que não valorizando seres humanos, né? Pessoas que precisam desse acolher, né? Dessa preocupação, desse zelar, de ter um olhar diferenciado. Porque assim, a gente sabe que o ser humano desiste muito rápido do que poderia ser interessante ou do que seria viável para ambas as partes ou até mesmo para o outro lado. Por exemplo, quando um ser humano chega numa determinada situação dessa, isso não vem de agora, isso já vem sendo arrastado de muito tempo. É um alertar para quem está assistindo o nosso programa agora, mãe, pai, com comportamentos que às vezes nem se leva a sério na infância? Sim, sim. É muito comum que algumas pessoas tenham tido algum tipo de adoecimento emocional na vida adulta por conta de situações que vivenciaram na infância ou na adolescência, né?
é importante que a gente alerte as pessoas para observar os comportamentos. Que tipo de comportamento? Mudanças bruscas. Gostava de fazer coisa tal, já não gosta mais, gostava de ler, já não lê mais, gostava de cantar, já não canta mais, gostava de estar com os amigos, já não está mais. Existe esse isolamento. Então é importante que a gente observe tudo isso. Geralmente existe um transtorno instalado ali e que a gente não consegue observar porque a gente não tem esse conhecimento de como fazer, de como observar. É interessante também que a gente observe pontos que são muito básicos. Por exemplo, como é que está o teu sono? Está dormindo demais? Está dormindo de menos? Como é que está o teu apetite? Está comendo demais? Está comendo de menos? Né? Como é que tu vem se sentindo? Você se sente mais isolado? Você se sente mais triste, angustiado? Você se observa? Né? É importante que a gente traga isso para essa discussão, porque às vezes passa despercebido e muitas vezes existe um adoecimento instalado ali. E a importância de dizer para as pessoas que se elas sentem que precisam de ajuda, procurem ajuda. Aquelas pessoas que se sentem de uma certa forma, elas mesmas se sentem bipolar. Hoje eu tô bem, amanhã eu não tô, hoje eu tô legal. Eu gosto, vive mudando de profissões, vive mudando de situações, nunca tá satisfeita com as coisas. É um alerta que você acabou de chamar a atenção e que muitas vezes alguém chega e diz, é frescura. Fulano, nunca vi uma pessoa tão difícil, uma pessoa tão bipolar, uma pessoa tão incompleta. Esse comentário é algo que atrasa muito na vida do ser humano? Sem dúvida. Todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um motivo para estar daquele jeito. Quando a gente vai analisar, a gente chega à conclusão de que até aquelas pessoas que criam situações difíceis umas para com as outras, essas pessoas são pessoas boas da gente também olhar com um olhar diferenciado, né? Sim. Com aquela empatia. Por mais que a pessoa, você diz, não, ninguém quer estar perto, é insuportável, fala demais, tem um comportamento estranho. É bom observar? Eu sempre falo que por trás de uma irritabilidade, de uma grosseria, existe uma necessidade. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Sim. O que é essa necessidade? É um adoecimento, é uma tristeza, é uma angústia que às vezes nem a própria pessoa sabe lidar e transfere ao outro de forma mais grosseira e mais irritadiça, né? Então, é importante que a gente observe isso também, que geralmente aquelas pessoas que são amarguradas, elas vêm de muitas dores, né? Mas as pessoas, elas preferem julgar, nossa, que chata, que bipolar, que, sabe, não quero essa companhia. E não, a gente precisa ter um olhar mais apurado para com o outro e para com as dores do outro. Precisa de uma ajuda. Qual é o momento que você não consegue dar esse apoio como ser humano ali do lado e você tem que buscar a ajuda de um profissional? Ou até mesmo buscar o lado espiritual, sim, religioso, né? E entender que não é uma frescura. Esse momento é o momento em que você se sente incapacitado de realizar as pequenas tarefas do dia a dia, né? Acordar é uma dificuldade, se alimentar é uma dificuldade, né? Tomar um banho é uma dificuldade. Então, as coisas básicas do dia a dia, elas começam a ser uma dificuldade para você. Então, nesse sentido, é importante acender o sinal de alerta. E se você observar que tem alguém com esse tipo de comportamentos, é importante também encaminhar. Hoje em dia, a gente está, graças a Deus, nós estamos com as questões de saúde mental muito difundidas, sim, né? E aqui, por exemplo, nossa, isso aqui é muito importante. As pessoas precisam da informação correta, sabe, Vanusa? Do conhecimento. E quando a gente fala de suicídio, as pessoas vão lá para trás e dizem, não, tem que saber como abordar, como falar. Eu concordo, sim, eu concordo. Mas se você não abordar, não tem como você ajudar. Porque às vezes você quer até ajudar e não sabe como. Por exemplo, às vezes você não consegue resolver com a própria pessoa, mas tem os familiares dela. O que falar para estes familiares que são a maior dificuldade para ajudar aquela pessoa que tem em casa? Porque às vezes um pai ou uma mãe, não, meu filho não tem isso. Minha filha, que é isso? Você não sabe o que você está falando. Como que essa pessoa que está em casa pode também ter uma abertura de um diálogo como esse? Às vezes a pessoa chega e quer alertar. E às vezes o pai e a mãe querem se fazer meio que, não, isso não está acontecendo com meu filho, isso é uma ilusão sua. Mesmo que essa pessoa tenha esse comportamento com alguém que às vezes quer ajudar, qual seria a dica para esse pai, para essa mãe, para esse irmão, para essa empresa ou até mesmo para os colegas de trabalho, para chamar um pouco mais a atenção? Porque às vezes a pessoa evita chegar em alguém porque provavelmente esse alguém não vai gostar.
e nem tem ideia. Não, meu filho sempre foi assim. Minha filha sempre foi assim. É o jeito dela. O que falar nesse momento? Eu sempre falo, Vanusa, o tanto que isso tudo é muito delicado, Sim. né? E o quanto é importante você não guardar confidencialidade. Você precisa, se alguém chega para você e diz, olha, eu quero sumir, eu não estou bem, eu prefiro estar morto, eu queria, quando eu sou um peso para você, quando esse tipo de verbalização começa a acontecer, você não pode guardar confidencialidade, você não pode prometer segredo para essa pessoa, né? Geralmente, algumas pessoas elas são mais engessadas, justamente por conta, e a gente esbarra mais uma vez nisso, do julgamento da sociedade. Muitas vezes os pais acabam camuflando um certo adoecimento dos filhos por conta de medo de julgamento, né? É importante a gente alargar a rede de apoio em torno daquela pessoa que está no estado de sofrimento, para a gente poder ajudar e não ter medo de falar sobre isso. Né? O suicídio, a morte em si já é muito tabu, né? A gente tem medo de falar sobre morte. Morte por suicídio, ainda mais, porque envolve muitos porquês, muitos e sis, né? E se isso, e se aquilo. Sempre fica um ponto de interrogação que só aquela pessoa é que verdadeiramente poderia estar ali para dizer o que estava sentindo. Partiu, já não está lá, então vai ficar um ponto de interrogação. Quando a gente fala de pós-venção, como ajudar as pessoas nesse momento? Também da mesma forma? A pós-venção, ela vem como essa ajuda para enlutados especificamente por suicídio, né? Aqui em Teresina, nós temos grupos de apoio para enlutados por suicídio, especificamente para esse grupo. Assim, a gente vê que, na minha prática clínica, por exemplo, eu vejo muito que as pessoas que perderam entes queridos por suicídio, aquela família, aqueles amigos, eles acabam se afastando depois do 7º dia. E eu não julgo, porque muitas vezes a gente não sabe mesmo o que dizer, né? A gente não sabe. Mas o que acontece? Mesmo não sabendo o que dizer, você pode oferecer serviços específicos. Por exemplo, eu posso levar tua filha para a escola? Eu vou lavar aqui essa louça para ti? Compra um bolo, coloca na porta, escreve um bilhete, olha, não sei o que te dizer, mas eu tô aqui. Mostrar o valor daquela pessoa, a importância dela na sociedade e no convívio, né? Exatamente, porque essa morte é muito difícil, ela envolve muitos porquês, né? Coisas que as pessoas nunca vão ter respostas porque elas se foram junto com aquele ente querido que faleceu. E é isso. Eu queria, Tiziana, que você pudesse falar como é que as pessoas fazem para ter mais informações a respeito do assunto. Aquelas pessoas que agora estão assistindo o nosso programa e não sabem como chegar, como abrir o seu coração e poder buscar essa ajuda, como é que elas podem fazer, principalmente nesse mês de setembro, que é um mês de muito apoio para essas pessoas, né? Sim. O ano inteiro, mas o mês é um alerta. Sim. O mês do Setembro Amarelo, ele vem com essa força, né, para a gente falar de saúde mental especificamente sobre comportamento suicida. Mas o que acontece? Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos muitos canais. Vamos colocar aqui no Piauí, tem o Centro Débora Mesquita, @ONGCDM, muitas informações, como lidar, como fatores de risco, fatores de proteção. Nós temos o Minutos pela Vida, também aqui em Teresina, que é um atendimento gratuito por telefone. Nós temos o CVV 188, que é um atendimento nacional, também 24 horas funcionando, né? A gente tem o Instituto Vitaleri, lá eles têm grupos de apoio tanto para pessoas enlutadas quanto para aquelas pessoas que têm familiares com comportamento suicida, como lidar. No site do Vitaleri tem várias cartilhas voltadas para a escola, voltadas para a mídia, enfim, tem muita coisa boa acontecendo. E a Tiziana também, tem o Instagram dela, não é isso? Quem quiser visitar lá o Instagram da Tiziana, fica à vontade, a gente pode até reforçar o Instagram. Fale qual é o seu Instagram. Tiziana Soares Psi. Muito obrigada por você ter vindo para a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que a comunicação tem que ficar mais atenta e tem que ajudar as pessoas. Não é você guardar para si, mas é você saber se comunicar e como você alertar as pessoas nessa questão de ajudar. Sim, sim. Né? É sim. Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui. E assim, hoje a gente precisa olhar mais para o outro, entender que as pessoas têm as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, né? E tentar de alguma forma ter mais empatia para com o outro. Muito obrigada pelo convite. Tiziana, é sempre muito bom conversar com você. E olha, você que está assistindo o nosso programa agora, eu fico extremamente feliz quando a gente conversa com pessoas que são preparadas e que podem ajudar o outro desta forma. O que fica aqui é esse zelo, né? Então você tem que ajudar o outro a ser uma pessoa melhor aqui na Terra, tá? Porque tudo
pode ser transformado, desde que você possa também dar um pouquinho de apoio e aquela pessoa tentar se ajudar também.